Na aula passada estudamos a comunicação. É importante você lembrar que a comunicação é composta por uma comunicação verbal e não verbal. E para que ela possa fluir bem, é importante você ter um contrato psicológico entre o emissor e o receptor. Discutimos algumas barreiras à comunicação. Vimos a comunicação assertiva. É importante que a nossa comunicação seja assertiva, que ela seja clara, concisa, precisa e que passe para o outro efetivamente o que nós estamos sentindo e percebendo. E aprendemos o que é um plano de comunicação. É importante que você, sempre que for fazer uma apresentação, estruture essa apresentação através desse plano de comunicação, focando o início, meio e fim, qual é o objetivo, quais são os ganchos que devem ser utilizados. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês têm conseguido colocar em prática alguns dos conceitos que nós temos transmitido nas aulas? O nosso tema hoje é feedback. O que vocês entendem por feedback? Com certeza, vocês já devem ter escutado muito falar a esse respeito. Essa é uma palavra que vem da área da eletrônica. Se nós trouxermos a tradução, ela fica mais ou menos assim, retroalimentação. O que seria isso? Uma alimentação de retorno. Mas sobre o quê? Sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa postura, nossa maneira de ser. Para que se fale em feedback, é importante se falar em autoabertura. O que é essa autoabertura? Seria a capacidade que a pessoa tem de se expressar. De que forma? Ela possa transmitir para o outro quais são os seus sentimentos, a maneira com que ele percebe, o que ele pensa como um todo. O que nós podemos perceber com isso? No nosso dia a dia, quando nós estamos na relação com outra pessoa, se a pessoa não estiver aberta para escutar o que o outro está pensando a respeito dela, o que pode acontecer? Se a outra pessoa diz, dessa maneira com que você falou, eu não gostei. Se você não está pronto, você vai ficar magoado, sentido. Por isso que se diz que para dar feedback, ou receber o feedback, as pessoas têm que ter essa autoabertura, estarem dispostas a escutar efetivamente o que o outro está sentindo e percebendo com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas palavras. Vamos agora ouvir o depoimento de uma psicóloga falando sobre o que é feedback. O feedback, dentro da psicologia sistêmica, que é onde eu estudei, onde me especializei, ele surgiu em 1940. Mas surgiu dentro de estudos de informática, de cibernética mesmo, de sistemas. Mas o feedback ele sempre foi dado ao longo da história da humanidade, não com esse nome, nem do inglês, nem da retroalimentação, que é um nome português mesmo. Ele sempre existiu, porque de uma maneira ou de outra a gente está sempre dando feedback. Talvez não tenha o conceito claro e não tenha essa noção pré-definida de forma mais acadêmica. Mas quando eu chego, por exemplo, para um colega de trabalho e digo, fulano, por que você falou comigo nesse tom de voz? Ele me magoou. Eu estou dando feedback. Eu estou dizendo para ele que aquele comportamento dele teve uma ação, me desencadeou um comportamento em mim que me incomodou. Como feedback positivo, é você dar retorno para alguém. O seu trabalho está muito bom, teve uma repercussão muito importante. É um retorno sobre uma ação. É uma confirmação. Então, isso a gente sempre fez. O homem sempre fez isso. Mas o termo cai muito no modismo, né? E hoje em dia a gente não consegue viver num grupo, numa organização, numa escola, seja no que for, se não tiver o tempo todo o retorno. Porque ele nos ajuda a crescer.
é quando alguém nos esclarece sobre o fato que a gente pode rever o que a gente está fazendo. Como vocês viram nesse depoimento, o feedback é importante na relação com o outro. Nós tivemos um exemplo que consegue demonstrar qual é a importância da pessoa que está dando feedback para a pessoa que está recebendo feedback. Pontos cegos, necessidade de feedback. Nós temos aqui um quadro que demonstra como é que acontece essa relação dos pontos cegos. O que seriam esses pontos cegos? Seriam aquela parte que você tem e que você não demonstra para o outro. Da mesma forma, o ponto cego da outra pessoa com relação a você é o que ele tem e não demonstra para você. Nós temos, nesse exemplo, a relação do ponto de vista de A. Vamos chamar de A de Joãozinho. Nós temos na outra coluna a relação do ponto de vista de B, que vamos chamar de Mariazinha. Fica mais fácil para o entendimento. Existem algumas coisas, as informações que são compartilhadas abertamente. O Joãozinho conhece da Mariazinha algumas atitudes, algumas ações, alguns comportamentos. E da mesma forma, a Mariazinha conhece do Joãozinho essas mesmas atitudes e comportamentos. Só que eles não conhecem tudo um do outro. O que existe? Existem alguns pontos escondidos. Nós temos alguns pontos que são desconhecidos pela Mariazinha, que são pontos cegos de A, do nosso Joãozinho. Em contrapartida, nós também temos algumas informações que não são compartilhadas pelo Joãozinho, que são aqueles pontos cegos da Mariazinha. São aquelas coisas que ela escondeu, que ela não deixou transparecer para ele. E existem algumas coisas que nenhum dos dois demonstra e nem eles têm consciência disso. Se nós pararmos para pensar, nem sempre nós temos todo um autoconhecimento. A cada dia que passa, nós estamos nos descobrindo. Por isso é importante que a cada dia que passa nós consigamos transmitir para o outro os nossos pontos cegos. De que forma? A cada dia que nós possamos diminuir esses pontos cegos. Desta forma, você deve parar e refletir. Como é que você faz? Você normalmente dá o feedback? De que forma você dá esse feedback? E quando você recebe, normalmente ele vem de que forma? Como é que você reage na hora de escutar alguma coisa a seu respeito? Características do feedback. Nós temos 6 características que nós devemos estar em mente. Vamos ver a primeira? Descritivo. O feedback ele tem que ser descritivo e não avaliativo. O que seria isso? Você está fazendo um relato, você relatando alguma situação. Por exemplo, o Joãozinho conversou com você de uma maneira mais rude. Você vai comentar, olha Joãozinho, quando você me falou aquilo, você falou dessa maneira. Com certeza o Joãozinho vai parar, vai refletir sobre o que você vai estar dizendo e vai te entender. Ele não vai pensar que é algo pessoal, porque você deu um relato do acontecimento. Então é importante você fazer o relato e nunca uma avaliação de como é que foi isso. Específico. Essa é uma outra característica. O que seria o específico? Você deve estar usando dados e fatos. De que forma? Aconteceu tal situação, então você vai enumerar aquela situação específica. Deixa outras coisas, você não deve incluir naquele feedback coisas que não fazem parte daquele momento. Então, essa especificidade se refere ao quê? A dados e fatos. Compatível com as necessidades, motivações do comunicador e do receptor. É fundamental que esse feedback tenha uma relação com o que você precisa estar conversando com o teu receptor. Ele não pode ser falado, ou ser dado sobre alguma situação que não tem naquela relação. Usar algum exemplo daquela pessoa com relação ao outro. Você precisa estar tratando do que está acontecendo dela com relação a você. Então, é fundamental você, na hora de passar esse feedback, que seja dos itens que estão no seu relacionamento com esse receptor. Aplicável. Esse feedback tem que ser aplicável. O que seria? Tem que ser focado naquela situação. Se você for comentar alguma coisa por comentar, não faça, porque você vai estar desgastando às vezes um relacionamento. Então, essa aplicabilidade tem que ser fundamental. Solicitado, não imposto. Quando o feedback é solicitado pela outra pessoa, aí fica muito mais tranquilo, porque essa outra pessoa está disposta a ouvir.
Quando você dá um feedback que é imposto, o outro não quer saber, você que quer dar esse feedback, fica muito mais difícil da outra pessoa te entender. Oportuno. O que seria isso? Você tem que dar o feedback logo após o fato ocorrido. Não adianta esperar uma semana, 2 semanas, 15 dias. Se aconteceu o fato agora e você acha que ele merece ser tratado, então é naquele momento que você deve dar o feedback. Esclarecido. Para a comunicação precisa. À medida que você transmite esse feedback, pedir para que a outra pessoa, que o receptor, te diga o que ele entendeu. Dessa forma, você vai ter a certeza que a outra pessoa está em entendimento com você. Porque algumas vezes, na hora de você dizer, dar o feedback para o outro, essa outra pessoa pode ter um entendimento totalmente diferente. E se você não fizer esse esclarecimento, essa outra pessoa vai sair com o entendimento errado, pode ser que ela tome algumas atitudes daí para frente totalmente descabíveis. Vamos ver agora as dificuldades para o feedback. Estabelecer uma relação de confiança para diminuir as barreiras entre comunicador e receptor. Aqui entra um item de fundamental importância, a confiança. Se não existir confiança nessa relação com a outra pessoa, o que vai acontecer? Sempre que ela te falar alguma coisa, você vai ficar, mas será que é isso mesmo? Será que ele não está querendo dizer isso só para me magoar, para me chatear? Então, em primeiro lugar, você tem que ter a confiança do outro. E de que forma você pode adquirir essa confiança? Se a cada momento você se disponibiliza, você se mostra transparente, se o que você fala é efetivamente o que você faz, com certeza o outro vai começar a adquirir essa confiança em você. E aí, a partir do momento que ele tem essa confiança e você começa a dar o feedback, a maneira com que você está percebendo as atitudes dele, as ações dele, ele vai parar e vai pensar, puxa vida, se no dia a dia, nas ações do dia a dia, no trabalho, ele me fala realmente o que é, agora que ele está me dando um retorno sobre as minhas atitudes, puxa vida, ele deve ter razão. Com certeza, se na hora essa pessoa que está recebendo esse feedback puder parar e refletir sobre esse assunto, ela pode dar um salto no seu autodesenvolvimento. E para isso que serve o feedback, para as pessoas se autoavaliarem e estar a cada momento melhorando, se autodesenvolvendo. Reconhecer que o feedback é um processo de exame conjunto. E aqui um outro detalhe de fundamental importância. À medida que eu estou dando feedback, eu estou me colocando disponível para receber o feedback da outra parte. Por isso que é fundamental essa avaliação conjunta. Você nunca pode se colocar numa condição de você falar o que percebe do outro e não querer escutar como o outro te percebe. Muitas das vezes as pessoas acham que feedback é só um momento de parar e fazer uma avaliação. Isso é um grande erro. Na verdade, a todo momento nós estamos avaliando as outras pessoas e sendo avaliadas. Lembre-se bem, avaliação não é julgamento. E esse é um cuidado de extrema importância. Muitas das vezes as pessoas dizem que estão dando um feedback, mas na verdade elas estão julgando o outro. Se você toma esse tipo de atitude, dê uma repensada, Nós não somos e nem temos a condição de julgarmos o outro. Nós podemos estar falando para o outro como nós o percebemos, mas nunca julgá-lo. Aprender a receber, ouvir feedback sem reações emocionais intensas ou defensivas. Bom, gente, o que nós entendemos com isso? À medida que você dá o feedback, você tem que ter um controle emocional. Você não pode estar exaltado na hora de estar transmitindo esse feedback. Porque se você estiver exaltado, esse emocional vai atrapalhar completamente esse relacionamento. Da mesma forma, se a pessoa que está recebendo esse feedback, se você perceber que ela está muito nervosa, angustiada ou alegre demais, o que acontece? Ela não vai conseguir entender esse feedback de uma maneira mais completa. Por quê? Porque as emoções que ela está naquele momento, aqueles sentimentos, vão atrapalhar essa relação de comunicação. Aprender a dar feedback de forma habilidosa, sem conotações emocionais intensas.
Bom, como nós estávamos falando até agora, né, na hora de você passar esse feedback, é importante você ser claro, preciso, conciso, né, mas não demonstrar grande emoção. O porquê disso? Porque se você demonstra grande emoção, você vai estar passando para outra pessoa algumas coisas exageradas. O porquê? Porque você está dando essa intensidade. Não necessariamente a pessoa te fez alguma coisa ou demonstrou alguma coisa nessa mesma intensidade. Bom, gente, vamos dar uma paradinha agora, vamos para o intervalo e aproveitem para conversar um pouquinho sobre o feedback. Então, como é que foram de intervalo? Chegaram a conversar sobre o que nós falamos até agora sobre o feedback? Em algum momento, vocês já pararam para dar feedback um para o outro? Se fizeram isso, como é que foi? Como é que foi escutar do outro? Você conseguiu escutar bem? Você conseguiu interiorizar o que o outro te passou? Como foi dar esse feedback? Você se sentiu tranquilo ou você ficou nervoso? Aí é um cuidado para você pensar, né? Puxa vida, se eu fiquei nervoso, o que pode estar acontecendo? Será que eu estou adquirindo a confiança do outro? Eu estou transmitindo confiança para o outro? Ele está me transmitindo essa confiança ou não? Como nós vimos, essa importância da confiança nessa relação, né? Então, se você tem dificuldade de passar o feedback, com certeza é porque você não conseguiu atingir esse grau de confiança ainda. Nós temos que estar lembrando a todo momento que feedback não é crítica. Muitas das vezes as pessoas confundem, né? Elas acabam criticando, né, sobre o título de feedback. E isso não pode acontecer de forma alguma. Temos que lembrar ainda que o feedback não se relaciona somente a duas pessoas, né? Mas também pode estar relacionado a grupos de pessoas. Se você está trabalhando numa empresa, né, você tem um cargo de liderança e tem uma equipe, algumas vezes você vai estar dando esse feedback para as pessoas individualmente e outras vezes para a equipe como um todo. Se é difícil você dar o feedback para uma pessoa, imagine para uma equipe. Então, de que forma você deve trabalhar a equipe? Se você lembrar, né, nós já falamos um pouquinho sobre aqueles canais sensoriais, você lembra? Então, é importante que você, a partir do momento que você conhece as pessoas da tua equipe, você trabalhe dando esse feedback baseado naqueles canais sensoriais. Você pode, se o Joãozinho tem uma característica mais auditiva, então use palavras, né, dentro dessa característica. Você lembra o que é? Se ele é auditivo, então tem que ter palavras vinculadas à sonoridade. Se por um acaso, né, esse funcionário for mais visual, use as palavras vinculadas a tamanho, né, dando luminosidade, clareza. E se a outra pessoa for mais sinestésico, né, ela está mais vinculada às emoções, esse feedback tem que usar palavras vinculadas à emoção, à percepção, a sentimentos. Por isso, quando nós falamos em gestão de pessoas, né, nenhum dos assuntos ele é isolado. Eles fazem parte de um contexto maior, de um grande quebra-cabeça. E o feedback nada mais é do que mais uma dessas peças nesse grande quebra-cabeça. Tipos de feedback. É importante nós termos em mente que existem dois tipos de feedback. Manutenção. A partir do momento que você está falando com o outro a respeito do comportamento dele, esse comportamento está vinculado a ações do dia a dia. O que seria, né? Se a pessoa fez um relatório para você e esse relatório, digamos, está bem feito, você vai dar um retorno sobre isso, então você está dando um retorno, né, de um feedback de manutenção sobre uma atividade que é rotineira, né, daquele funcionário ou daquela equipe. Normalmente, as pessoas trabalham mais em função desses feedbacks de manutenção, né? E aí é uma grande preocupação, porque não existe só esse tipo de feedback, ele é um dos tipos do feedback.
Você deve sempre estar contrabalançando esses tipos. Outro tipo de feedback é o de melhoria. À medida que você está dando feedback para o outro, ela tem condição, essa outra pessoa tem condição de estar se autodesenvolvendo, está melhorando o seu comportamento. De que forma? Vamos pegar um exemplo. Se você tem um funcionário, que ele desenvolve sua atividade todo dia da mesma forma, não tem altos e baixos. Na hora que você está comentando com ele, olha, você é um bom funcionário, mas a tua qualidade, o teu trabalho sempre mantém no mesmo nível, seria importante você estar revisando algumas coisas para poder estar melhorando, fazendo um upgrade dentro do seu trabalho. Se ele parar para pensar em cima dessa sua colocação, o que ele vai fazer? Ele vai estar tendo uma atitude diferenciada. E aí, então, nós podemos dizer que ele vai estar trabalhando no seu autodesenvolvimento. Ele vai estar vendo, puxa, eu preciso melhorar a parte de planejamento. Então, vou estudar planejamento. Eu preciso melhorar a relação com os meus colegas. Então, eu vou fazer um treinamento de relacionamento. À medida que a pessoa tem essa consciência e toma ações em função disso, ela vai estar melhorando em algum dos seus aspectos. Um outro item importante é nós pensarmos no conteúdo do feedback e na motivação. O que está te levando a dar esse feedback? Hoje em dia, nós temos uma classificação que seria o quê? Nós temos nesse cartaz que demonstra. Quando se fala em motivação, a tua motivação pode estar vinculada de que forma? Ao afeto e ao desafeto. O que seria uma motivação de afeto? É quando você tem um carinho com outra pessoa, você gostaria de ajudá-la a estar se desenvolvendo. E o que seria o desafeto? Seria o contrário, quando você não está nem aí com outra pessoa, se você puder até espizinhá-la, você vai acabar fazendo. Só que o feedback não é só composto de afeto e desafeto, não existe só essa motivação, existe todo um conteúdo. E o que o conteúdo está vinculado? A verdade e a mentira. O que seria? Quando você vai falar alguma coisa, são dados verdadeiros. Você tem dados e fatos baseados numa realidade. E a mentira está focada no quê? Há dados, digamos assim, mentirosos, manipulados, Então não é aquela verdade, Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não estou mentindo, mas ela está manipulando algumas informações. Aí nós podemos caracterizar como mentira efetivamente. Mais do que nunca, qual é o grande objetivo na área de gestão de pessoas? É tentar trabalhar com as pessoas de forma a que elas possam trabalhar o feedback dentro desta relação, verdade e afeto. Por isso é importante que quem esteja dando esse feedback tenha maturidade. Maturidade não significa ser uma pessoa mais velha, muito pelo contrário. Maturidade significa você perceber o outro, você conseguir discernir os momentos, a autenticidade, a veracidade das coisas. Por que isso é importante? Porque você tem que, na hora de passar o feedback, usar dados concretos, dados verdadeiros. Agora, se esse concreto, esse verdadeiro, for de uma maneira negativa, com desafeto, a pessoa vai o quê? Ela não vai conseguir perceber isso bem e vai ficar para baixo, Vai ficar com uma baixa estima. E você, de hipótese alguma, pode fazer com que o outro fique com uma baixa estima. Você tem que estar focando de uma maneira mais inteligente, Você pode valorizar o que o outro tem e colocar, olha, à medida que eu estou te dando esse retorno, é como as pessoas estão percebendo. Se você conseguir perceber isso bem, você pode estar melhorando. Com certeza, a outra pessoa que está te escutando vai encarar isso de uma melhor maneira. Nós temos um outro tipo, que é o que nós chamamos de verdade e desafeto. E aqui nós temos uma série de problemas. O que acontece? Você vai estar passando, se você usar essa maneira de conteúdo e motivação, com certeza, você vai estar passando dados reais, mas de uma maneira de não estar nem aí com o outro. Você vai focar de uma maneira pesada, brusca, rígida. E o que pode acontecer? A outra pessoa vai se sentir muitas vezes ofendida. Em função dessa ofensa, ela não vai conseguir captar efetivamente o que for necessário. E o pior ainda, quando a pessoa dá esse feedback de verdade e desafeto, com certeza ela quer pisar no outro. Ela quer manipular o outro, ela quer desprestigiar a outra pessoa. Então, cuidado para você não ter esse tipo de postura. Nós temos aqui ainda a motivação de afeto
com o conteúdo de mentira. O que seria isso? Você quer ser uma pessoa agradável, quer se dar bem com as pessoas como um todo, com a sua equipe, com os seus colegas de trabalho ou com alguma outra pessoa específica. Aí você vai dar esse feedback, você vai ser todo carinhoso, todo querido, mas você não vai falar totalmente a verdade, você vai fazer o que nós chamamos de dourar a pílula. Então, quando você doura a pílula, o que acontece? Você vai estar falando efetivamente uma mentira. Se não é verdade, com certeza é uma mentira. Muitas das pessoas dizem, é uma meia-verdade. Não, não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. A maioria dos nossos líderes, infelizmente, adota esse tipo de postura. Só que isso não vai fazer com que o outro cresça e se desenvolva, porque ele nunca vai ter uma resposta realmente de como os outros estão percebendo. E por fim, nós temos a motivação desafeto com conteúdo de mentira. E esse é o pior de todos. Isso acontece naqueles momentos em que você tem uma equipe, você que não gosta de alguém especificamente, então você vai pegar o quê? Você vai pegar sempre os pontos críticos. Com certeza, nenhum de nós somos perfeitos. O que acontece? Nós sempre temos algumas coisas a melhorar. Se você é um líder com esse tipo de conotação, você vai pegar aqueles pontos críticos daquele seu funcionário, daquela sua equipe, e sempre vai estar focando neles, de uma maneira com que essa tua equipe fique para baixo ou esse teu funcionário fique para baixo. Por favor, se você tem esse tipo de atitude, esse tipo de postura, pare e reflita. Isto não é o adequado. Vamos parar um pouco e refletir sobre tudo que nós tratamos até agora. Pense um pouquinho como é que você age no seu dia a dia, em casa, com seu marido, sua mulher, seu filho, com seu pai, seu irmão, no trabalho, se você tem pares, se você tem subordinados, ou mesmo com seus superiores. Às vezes as pessoas esquecem que feedback também serve de você com o teu superior. A maioria das vezes as pessoas acham que é do superior para o subordinado, mas esse é um grande erro. Por isso é importante, e a maioria das empresas hoje que tem um conceito de gestão de pessoas, tem trabalhado nessa linha, quando se fala do feedback 360 graus. Você sabe o que é feedback 360 graus? Vamos comentar um pouquinho. É quando você faz uma avaliação do funcionário, mas não aquela avaliação só do chefe com ele. Essa avaliação é feita num conceito maior. O superior avalia esse funcionário, os seus pares avaliam, os subordinados avaliam, os fornecedores e os clientes desse funcionário também fazem a avaliação do mesmo. E você vai ter o resultado de tudo isso, e aí sim, em cima desse resultado, o funcionário vai saber como os pares, como a equipe como um todo, como a empresa está percebendo. Aí nesse momento nós podemos dizer, você vai ter um feedback completo de como as pessoas como um todo estão te percebendo. Agora, um cuidado, esse feedback 360 graus, de que forma que acontece? Normalmente, ele é focado só na tua parte técnica. A empresa pode ampliar isso vendo os aspectos comportamentais também. Por isso, converse um pouquinho na sua empresa. Converse com o pessoal da área de gestão de pessoas, ou RH. Veja como é que eles estão trabalhando a parte de avaliação de desempenho, a parte de feedback. Veja de que forma você pode estar contribuindo para as alterações. Pare também e veja como é que você está dando feedback para as pessoas com quem você tem contato, ou como você está recebendo esses feedbacks. Se você tiver mudanças de postura a partir de agora, isso vai ser de extrema importância para o seu desenvolvimento. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Dessa vez, a nossa dica de estudo vai ser uma experiência entre vocês. Aproveitem, vejam quantos vocês são, dividam em 2 grupos. A partir do momento que tiver essa divisão, fiquem um de frente para o outro. Peçam para alguém cronometrar o tempo. Determine a cada 1 minuto essa pessoa vai falar a palavra troca. O que vai acontecer durante esse 1 minuto? Você vai aproveitar para dizer para o outro o que o outro te passa. Não esqueça, feedback, verdade e afeto. Então você não pode mentir, você vai ter que falar coisas efetivamente reais, mas de uma maneira carinhosa,
com afeto. Daquele 1 minuto, você vai ter para falar para o outro e escutar do outro. Quando essa pessoa que está cronometrando disser troca, você vai estar mudando de posição, vai estar ficando de frente a uma nova pessoa. E novamente faça a mesma experiência. Naquele próximo minuto, fale para o outro o feedback de verdade e afeto e aproveite para escutar do outro. Só escute, não diga mais nada, não se justifique, só escute e diga obrigada. E aproveite em casa para pensar em tudo que foi te passado, ok? Vamos lá? Até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos sobre feedback. O feedback é retroalimentação. Você vai estar falando para outra pessoa o que ela está te transmitindo em termos de sentimentos, de expressões. Discutimos as dificuldades do feedback. Você deve lembrar que não é fácil de dar o feedback e nem de receber o feedback. É fundamental criar um ambiente de confiança. Observamos os tipos de feedback. Nós temos 2 tipos de feedback, de manutenção e melhoria. A manutenção vai servir para a pessoa melhorar o que ela já faz hoje. E a melhoria vai poder fazer com que ela se autodesenvolva. E analisamos feedback, conteúdo e motivação. A motivação do feedback estaria vinculado ao afeto e ao desafeto. E o conteúdo, à verdade e à mentira. Até a próxima aula.